Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Mais uma vez a gente se encontra aqui para conversar com os irmãos sobre a nossa reunião de oração, sobre o que orar. E eu peço aos irmãos que mantenham-se firmes e firmados no Senhor. Temos vivido um tempo difícil, um tempo de muita provação, mas a minha palavra do Senhor para você é que você não desanime, que você se mantenha firme no Senhor, porque isso tudo é cumprimento da palavra do Senhor, que disse que nós teríamos tribulações, provações, e isso já tem chegado até nós. Eu gostaria de deixar um texto para a sua reflexão, você que vai orar, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 ao 6. Eu não vou ler o texto, mas eu vou fazer uma exposição do mesmo. Aqui Paulo está tratando do ministério dele, né? Ele fala que ele cumpriu o ministério dele com fidelidade. E isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, porque cada um de nós foi chamado pelo Senhor também para cumprir o seu ministério, para fazer a vontade do Senhor. O Senhor não escolheu você porque você era mais bonito, porque você tinha mais condição financeira, pela sua intelectualidade, não. Deus te chamou por conta da misericórdia dele. Agora, nós não podemos, por conta disso, agora não ser fiel àquele que nos chamou. Muito frustrante quando você convoca alguém para fazer um trabalho para você e quando você vai naquele trabalho ele não está concluído. Eu, por exemplo, tive essa experiência exatamente hoje. Eu pedi uma pessoa para fazer um serviço numa obra para mim e eu estive lá já há 2 semanas que a gente vem mantendo contato e a pessoa disse que faria. E quando eu cheguei lá, que eu abri, estava do mesmo jeito. Então aquilo dá uma certa frustração no teu coração. Claro que a gente vai procurar saber o que aconteceu, mas você fica frustrado. E eu imagino que Deus chamou cada um de nós, cada um membro da nossa igreja, cada um de nós tem um ministério e precisamos cumpri-lo com fidelidade e sermos fiéis ao Senhor. E eu imagino que Jesus voltando, ele vai chamar cada um de nós para prestar conta do seu ministério. E nós não poderemos dizer e dar desculpas ao Senhor. E eu não gostaria que o Senhor encontrasse ou tivesse nenhum tipo de frustração comigo e com você por nós não termos feito aquilo que ele nos comissionou para fazer. Aqui Paulo destaca pelo menos 4 coisas que a gente precisa botar em mente para a gente cumprir fielmente o ministério que o Senhor nos deu. A primeira coisa que Paulo destaca é que nós precisamos reconhecer, como está no versículo 1, que o ministério que nós recebemos do Senhor foi por conta da misericórdia dele. Veja o que ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Ou seja, o Senhor olhou para mim, Ademir, pecador, falho, teve misericórdia de mim e me comissionou para ser pastor. Um outro irmão, ele olhou, teve misericórdia, chamou para ser ministro de louvor, para ser diácono, para ser diaconisa, para ser tesoureiro, para ser um intercessor. Mas cada um de nós tem um chamado do Senhor e nós não podemos desfalecer. Reconheça isso na tua vida hoje, quando o desânimo vier, quando a preguiça bater, quando a vontade de orar não mais tiver. Lembre-se, o Senhor te chamou por misericórdia. Reconheça isso na tua vida. Então Paulo cumpre o ministério dele porque ele reconhece. Paulo mesmo sempre dizia: eu sou o maior de todos os pecadores, mas ele reconhecia a misericórdia do Senhor em sua vida. Precisamos reconhecer mais a misericórdia de Deus na nossa vida e reclamarmos menos. A segunda coisa que ele diz que para a gente cumprir o nosso ministério nós precisamos fazer é rejeitar as coisas ocultas que são vergonhas. Muitas das vezes existem algumas coisas que estão ocultas na nossa vida
que ninguém sabe, mas que nós sabemos que são vergonhosas, que isso também atrapalha a cada um de nós de cumprir o ministério que o Senhor tem na nossa vida. Veja o que ele diz no versículo 2: pelo contrário, rejeite as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andam com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, você rejeitar as coisas que você sabe que envergonham o teu ministério, e Paulo aqui recomenda a cada um de nós que nós mantenhamos a consciência na verdade que é a palavra de Deus. E que nós não venhamos adulterar a palavra, porque muitas das vezes a gente, para poder satisfazer o nosso ego, a nossa vontade e até o nosso pecado, a gente utiliza a própria palavra de Deus para justificar o erro. Então Paulo diz, não adultere a palavra. Então, se nós queremos cumprir o ministério que o Senhor nos concedeu de forma fiel, a segunda coisa que a gente precisa fazer é rejeitar as práticas pecaminosas que nos envergonham e que muitas vezes estão ocultas, e que nós possamos ter consciência de que precisamos andar na verdade da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, Paulo nos dá mais uma recomendação para cumprirmos o nosso ministério. É que nós precisamos desnudar o evangelho que foi dado a nós. Veja o que diz no versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Será que você tem mantido a palavra do Senhor fechada na tua vida? É como um pastor que foi visitar uma irmã da igreja. A irmã reclamava de tudo, e o pastor disse para ela: você tem orado, minha irmã? Você tem lido a Bíblia? Tenho sim, pastor, tenho lido a Bíblia. Aí o pastor então diz assim: então vamos ler a Bíblia. E aí aquela irmã não sabia onde estava a sua Bíblia, né? Na verdade, ela, para ler a Bíblia, ela precisava antes do seu óculos. E aí ela pede a sua netinha para procurar o óculos que ela tinha perdido, e o óculos estava perdido dentro da Bíblia. Então, muitas vezes a palavra do Senhor você tem muitas Bíblias em casa, mas elas se encontram fechadas. É como se ela estivesse encoberta. Então você precisa abrir essa palavra, explanar e falar para alguém, porque muitas pessoas estão se perdendo, como diz no versículo 4, por conta de estarem cegas, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento, e nós precisamos abrir o evangelho a essas pessoas com uma luz para iluminá-las, para tirá-las das trevas. E em quarto e último lugar, Paulo nos dá mais um conselho de como nós podemos cumprir fielmente o nosso ministério, sabendo que nós vamos pregar. Às vezes a gente fica na dúvida: o que eu vou pregar, o que eu vou falar? Pregue a Cristo. Olha o que diz no versículo 5: porque nós não pregamos a nós mesmos. A gente vê tanta gente por aí pregando a si mesmo, mas o cerne da nossa pregação, o centro da nossa pregação, Paulo diz, precisa ser Cristo Jesus, e nós temos que pregar, nós como servos dele, por amor de Jesus. Então, o que eu vou pregar, o que eu vou cantar, o que eu vou fazer, para que eu vou fazer? Jesus. Lembre sempre de Jesus. Então, ele precisa estar no centro da nossa pregação, no centro do nosso culto, no centro das nossas atividades, no centro das nossas reuniões, no centro da nossa oração. Cristo precisa ser o centro. Então, se nós fizermos isso, se nós reconhecermos que o Senhor nos chamou por misericórdia, se nós rejeitarmos as práticas ocultas que são pecaminosas, se nós desnudarmos o Evangelho e oferecermos ele a todos aqueles que ouvem, e se nós pregarmos a Cristo como Senhor e Salvador, então, olha o que tem de promessa para nós no versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Que a face de Cristo Jesus se revele no teu rosto, e que o ministério que ele confiou a tuas mãos você possa cumpri-lo até o dia de Cristo Jesus. Que você possa orar por isso, que o Senhor te dê força e que você não desfaleça na obra que o Senhor te confiou. Amém? Peço a você que você esteja orando nessa noite
por toda a igreja, pelo pastor, pela irmã Heralda, que sofreu uma queda e carece das nossas orações, pelos idosos, pelos jovens, adolescentes, crianças, por toda a igreja. Peço que você esteja orando. Quando você dobrar aí teu joelho, não se esqueça desses pedidos. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa e excelente reunião de oração em nome de Jesus. Um beijo.